pensando na nossa saúde. E a saúde da gente não é só aquilo que está comprometendo órgão interno, aquelas doencinhas silenciosas que a gente não vê, né? Mas a nossa autoestima, a gente de bem com o espelho, também vai contribuir para que a gente tenha a cabeça boa e aí a saúde fluindo também. Então a gente vai conversar com uma excelente dermatologista sobre como cuidar da beleza dos olhos e tratar as olheiras, as bolsinhas e as rugas. Doutora Irina Afonso é dermatologista, ela entende muito do assunto, está por dentro de todas as novidades dermatológicas e vai explicar pra gente como é que a gente vai fazer o cuidado diário, o que a gente pode fazer para retardar alguns processos de envelhecimento, de repente, pra gente combater aquela olheira que está incomodando. Doutora Irina, muito obrigada por ter vindo. Tudo bem? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, prazer em recebê-la. Vamos sentar então aqui um pouquinho. Esse é um assunto bom, as mulheres adoram. E os homens também, né? Porque eles estão cada vez mais vaidosos. Com certeza. Bom, essa região dos olhos é uma região muito sensível, né? Eu acho que é a primeira que incomoda, que os sinais da idade aparecem aqui, né? Sim. As pessoas falam, né, que os olhos são espelhos da alma. E eles também são reflexo de muita coisa que acontece ao longo da nossa vida. E existe uma transformação imensa nessa região ao longo do tempo. E que é o desafio hoje aí para poder tratar. As mulheres, como sempre, sofrem um pouquinho mais, porque a pele, o tecido acaba ficando com o tempo um pouquinho mais escasso nessa região, que já é fina. E aí, então, aparecem as marquinhas de expressão, as bolsinhas, aquele ar mais cansado e que realmente pesa um pouquinho no visual. Né? Então, na parte estética, hoje em dia é uma das queixas muito comuns do consultório dermatológico. Assim. Eu imagino. Eu olho no espelho e falo assim, eu não era assim, era mais fino. A coisa vai acontecendo, né? É igual na sua casa também, quando você olha no espelho, que eu sei. Agora, me conta uma coisa, as olheiras nem tem a ver com a idade. Tem gente que ainda bem jovem, ainda na adolescência, tem muita olheira, né? Então, essa hiperpigmentação periorbitária, né, que é o termo que a gente usa, que no popular a gente acaba dizendo olheira, ela tem vários componentes. Existe um componente genético importante. Então, principalmente em mulher, pós-menopausa, a gente sabe que tem um componente importante. Existe também um componente racial. Então, árabes, turcos, eles têm uma hiperpigmentação mais acentuada nessa região. Além desses fatores, a gente também tem, não só esse fator genético, a gente também tem, assim, os fatores externos, os fatores extrínsecos, que é o sol em excesso, que acaba afinando a pele, acaba manchando a região, afina mais. As noites mal dormidas, o cansaço, o período pré-menstrual. Então, são vários fatores que se unem e vão culminar num agravo dessa região. Então, por isso mesmo, o tratamento sempre é mais complicado, é mais difícil. É um tratamento que demora mais tempo para você ver resultados, mas que a gente vem caminhando no sentido de melhorar tudo que tem hoje, né, já disponível de cosmética para essa região. E o que tem hoje de novidade que realmente deu um bom resultado para tratamento de olheiras? Então, na verdade, todos os estudos que a gente tem hoje, né, que a medicina trabalha sempre baseado em evidência, em trabalhos, então, coisas que realmente são comprovadas. O que a gente tem hoje que a gente vai desde a parte mais localizada, mais simples, até os procedimentos mais agressivos, a gente tem o uso dos clareadores para aquelas olheiras que são mais pigmentadas. Então, são os ácidos, os alfa-hidroxiácidos, são os clareadores, os despigmentantes. A partir daí, a gente começa a partir para dependendo, que cada pessoa tem um tipo de olheira. Dependendo daí, a gente tem alguns outros tratamentos. Então, a gente tem o uso de preenchedores para essa região, para tirar aquele aspecto aprofundado que a olheira tem, que as pessoas falam, eu tenho um olho fundo, né, um olhar profundo. Que tipo de preenchedor que é usado? Os preenchedores que são mais utilizados, que são mais seguros, são os preenchedores à base de ácido hialurônico. Porque o ácido hialurônico é uma substância que o nosso organismo naturalmente produz e que, com o tempo, ele acaba reduzindo. Então, a gente, sinteticamente, a indústria acabou produzindo, a gente consegue aplicar. Ele tem um efeito que não é permanente, ele é provisório, ele dura em média, assim, de 9 meses a 1 ano, e depois isso acaba sendo absorvido pelo corpo. Por isso, até eles são mais seguros. Mas vale lembrar que é um tratamento que é invasivo, você aplica uma cânula ou pequenas agulhadinhas nessa área. Então, assim, não são todas as pessoas que têm essa indicação. E o que a gente tem que caminha muito nesse sentido de ser menos agressivo, menos invasivo, é a tecnologia laser, né? A laser, luz pulsada, que são tecnologias que conseguem melhorar bem. Todas elas
assim, de preferência, devem ser associadas, devem ser combinadas para você ter uma melhora. O tratamento a laser, ele melhora a textura da pele ou ele também vai clarear a mancha escura? Então, dependendo, determinados... porque o laser, né, hoje em dia a pessoa, assim, eu acho que a parte estética evoluiu muito. E hoje o paciente, a pessoa que está em casa, às vezes assistindo, ela fala, nossa, ela acha que laser é uma coisa só. Existem várias tecnologias de laser. E cada uma delas aplicada para uma utilidade. Então, por exemplo, quem tem muita pigmentação tem um tipo de laser apropriado para isso. Quem tem muita marquinha tem um laser apropriado para isso. Quem tem mais vasinho nessa área tem um laser apropriado. O que a gente sempre associa no laser é melhorar a condição da pálpebra, a textura, a firmeza, deixar ela sem marca, porque isso já melhora muito na expressão. E com isso também acaba melhorando, removendo aquele pigmentação, aquele excesso de pigmento que já está envelhecido ali naquela área. Então, hoje em dia tem vários tipos de laser. Tem a luz pulsada, que é uma tecnologia que o pessoal chama de laser, mas não é um laser. Mas a luz pulsada não é laser? Não, laser é laser. A luz pulsada é uma outra tecnologia, mas que também funcionaria através de emissão de luz, também tem um dano à pele, uma agressão, mas ela é voltada especificamente para tratamento de vasos, pigmentos, que são pigmentos mais superficializados. Então, é outro tipo de tratamento, mas também entra nessa característica laser aí, mas não é um laser. Um laser é Tem gente que tem medo de fazer esses tratamentos porque acha que pode mexer com a parte dos olhos mesmo, isso, né? E como é que é isso? Vocês fazem uma proteção? Sempre quando a gente vai fazer tecnologia laser, vale lembrar mais uma vez, porque hoje existem os pseudodermatologistas. Você tem que tratar sempre com um dermatologista, porque um médico foi treinado para isso e sabe que tem que ter aquela proteção. E os olhos são, assim, a gente vê complicações muito sérias, não só com tratamento a laser, como nas aplicações com preenchedor, até nos ácidos mesmo, são complicações sérias. Então, quando a gente aplica laser nessa área, de preferência a gente vai ver se o paciente não tem nenhuma contraindicação para o uso, então glaucoma ou alguma outra doença que impeça isso, e a gente aplica um protetor intraocular, que ele acaba protegendo daquela radiação. Geralmente o laser não alcança uma profundidade tão grande, mas alguns feixes de luz conseguem agredir, podem provocar dano à córnea, à conjuntiva. Quando você faz com um profissional que é credenciado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, você tem um risco muito menor. Então, o paciente também tem que procurar, assim como a gente procura numa cirurgia plástica, um bom cirurgião plástico, a dermatologia a gente também tem que sempre procurar aqueles que são aptos a isso, né? Eu percebi ontem no Facebook, no Twitter, que os telespectadores eles se incomodam muito com o escurecimento da olheira e nem tanto com a profundidade, né? E com a textura da pele, no caso de quem tem olheira. Esses tratamentos, eles realmente dão um resultado bom? Para você ter resultado... Em relação à cor, então, em relação a pigmento, né? Os resultados são pobres, é aquilo que eu falei. Os poucos estudos, eles mostram assim, precisam várias sessões, mas várias assim, são 7, 8 sessões para você começar a ter um efeito legal, um resultado bom. Não é desanimar as pessoas, eu acho que vale a pena, mas geralmente a gente tem que integrar esses tratamentos para você ter uma melhora. Então, para pigmentação, tem sim. A luz pulsada é uma boa tecnologia para isso, para melhorar aqueles vasinhos. Às vezes as pessoas têm a pálpebra é muito fina e as pessoas têm uma vascularização grande. Isso dá para você perceber quando você abaixa a pálpebra, você nota os vasinhos. Isso, por transparência, você já nota. Então, a gente sabe que pedir para não tomar sol, usar óculos de proteção é importante, óculos de sol, porque não vai pigmentar mais. Usar os clareadores em casa e associar uma dessas tecnologias. Esses clareadores funcionam? Eles são auxiliares, eles funcionam, mas como auxiliares, são coadjuvantes. É óbvio que a prevenção é o principal naqueles pacientes que não têm um antecedente genético na família, né? Então, quanto mais você proteger essa área, melhor. A pálpebra é um tecido mais fino do nosso corpo. Então, se a gente for comparar com a palma da mão e a planta do pé, a gente vê que é muito fininho. A gente deve passar protetor solar aqui, né? A gente deve passar protetor solar em toda a região. Mesmo pertinho dos olhos? Mesmo pertinho dos olhos. Hoje em dia, os filtros, eles já têm uma cosmética mais agradável, que não ardem os olhos. Hoje em dia, a gente tem, até inclusive as crianças podem utilizar filtro solar. É muito diferente do que era há 10 anos, né? Os filtros eram aquelas coisas. Filtro físico era muito branco, ficava evidente, ardia os olhos.
Hoje em dia tem os apropriados para atletas, tem filtros apropriados para não irritar e não arder os olhos. E então, faz diferença para quem tem olheira, se não aplicar o protetor solar e ficar exposto ao sol. Faz vai pigmentar muita diferença. mais. Vai pigmentar porque é uma pele que pigmenta e mancha como qualquer outra área. Tá. Aqueles clareadores que vendem facilmente na farmácia, eles são seguros? O telespectador pode ir na farmácia comprar e começar a usar? Então, o ideal sempre é você passar em consulta médica para você ser examinado e avaliar, porque às vezes a sua olheira não é pela pigmentação, ela é por um componente vascular. Então, a gente tem que estudar qual é a causa da olheira para poder dar o melhor tratamento. Esses produtos que você encontra nas prateleiras das farmácias, à venda facilmente, eles às vezes não contêm a concentração que o médico pode prescrever. Então, eles acabam auxiliando, mas muito pouco. E o paciente não nota resultado. Geralmente, o paciente quer resultado para ontem. E isso você não vai encontrar na olheira. Na verdade, se ele vai na farmácia e compra, olha, você vai lá, compra o medicamento, sem ter passado no médico, você vai, às vezes, gastar um dinheiro desnecessário. Exato. Se você juntar esse dinheiro que você está gastando aí com esses cremes que você encontra com facilidade e passar primeiro numa dermatologista para depois comprar um medicamento apropriado, aí você vai fazer um investimento mais seguro e com certeza vai ter um resultado melhor, né? Exatamente, com certeza. Agora, em relação às ruguinhas, vamos mudar um pouquinho, né? Passar das olheiras para as marquinhas de expressão. Tem gente que, mesmo ainda muito nova, tem marquinha de expressão, porque parece que é genética da pele. O que acontece? Então, a genética, mais uma vez, né, não só dá herança boa pra gente, né? Também pode dar essas ruguinhas. Pele muito clara, olhos claros. É um tipo de pele que é mais favorável a você ter um envelhecimento mais precoce. Então, aquelas pessoas que se expõem muito ao sol, mais uma vez eu falo do sol, porque a gente mora num país mas você de muito morena. Sol. Eu sou morena, mas não eu é bronzeada? eu acho ou que é natural assim? Não, eu sou santista, né? Então a gente vive tem aquele hábito de praia. Mas eu me protejo muito. Então mas a gente pode tomar sol, pode a desde praia. que você se proteja. Você tem que usar filtro. Obviamente, a gente também passa pela maquiagem aqui, então a gente fica com um tom mais bronzeado da pele. Você tem um tom de pele tão bonito. Obrigada. Muito bonito. É bonito a pessoa bronzeada, né? Então, esse é que é o grande problema. O brasileiro tem essa cultura do bronzeado. Então, é diferente da gente viajar em outros países, aquelas pessoas com aquela pele clarinha, mesmo assim eles sofrem com o dano solar. E a pele também apresenta rugas. Então, tem a genética, tem o dano solar e tem, infelizmente, os fatores que são intrínsecos do envelhecimento. Então, a gente acaba produzindo radicais livres que, com o tempo, eles vão acabar promovendo alterações na pele. E essas alterações se manifestam como manchas e rugas. Tá? Mesmo com toda essa proteção, a pele vai sofrer essa degeneração. Um dado importante é que, assim, a partir dos 30 anos, a gente começa a produzir, em média, só 30% do colágeno que a gente deveria produzir. Então, a pele começa a ficar mais frouxa, os tecidos tendem à flacidez e as rugas vão se tornar mais evidentes, com certeza. É importante, então, tomar colágeno, suplementar colágeno ou não? Essa suplementação, hoje em dia, está um pouco banalizada. Os nutricosméticos, que são esses produtos que a gente acaba suplementando, eles têm que ser usados com precaução. Sempre eu peço exames para os pacientes, porque às vezes você dá substâncias que o paciente não tem necessidade. O colágeno em si, até recentemente saiu uma reportagem numa matéria de revista dessas de circulação nacional, falando um pouquinho de colágeno, as pesquisas ainda são um pouquinho pobres nesse sentido, então não mostrou muita diferença. Então vale a pena a gente ter uma boa alimentação, fazer uma proteção, utilizar produtos que a gente já sabe que atuam na prevenção, como os antirradicais livres, os antioxidantes vitamina C, os alfa-hidroxiácidos, os ácidos, fazer peeling de vez em quando é favorável, ajuda a estimular um pouquinho a produção do colágeno na pele. Perfeito. Você falou de alimentação, eu tenho aqui já uma primeira pergunta. Aliás, eu quero convidar você, telespectador, também para enviar a sua pergunta através do nosso e-mail, vidamelhor@redevida.com.br ou do nosso site 0 operadora 11 2202 8432. A pergunta vem da Carolina Conceição, de Salvador, na Bahia. Ela pergunta se é verdade que quando consumimos muito sal, podemos ter, no futuro, bolsa nos olhos. Então, não é no futuro. Na verdade, você ingerir sal em excesso não é bom por inúmeros fatores, né? Entre eles a pressão, a hipertensão, né? O aumento da pressão arterial. O sal, ele é um retentor de líquido e com isso a gente tem um inchaço, um edema que não é só para a área dos olhos, ele pode estar encontrado em qualquer outra área do corpo. Então, não é que você ingerindo sal hoje, no futuro você vai ter mais olheira, isso é mito. Mas assim, se a gente sabe, se a gente ingere sal em excesso, a gente tende a reter mais líquido. Algumas medicações também promovem um edema. Então, o uso prolongado, pacientes que usam
corticoide, né? Que a pessoa te fala, eu tomei muito tempo cortisona, inchei. Isso é verdade. Se a pessoa ingerir muito sal, ela acaba retendo mais líquido ainda. Então, a gente sempre pede para o paciente não ingerir. Ter moderação, equilíbrio, né? Que eu acho que é o segredo. Perfeito. Já tem várias perguntas aqui. Eu vou te convidar para ficar com a gente mais um bloco para você poder responder essas perguntas dos nossos telespectadores, tá bom? E você pode e deve participar, viu? vidamelhor@redevida.com.br. De volta com o nosso Vida Melhor. Agora a gente tem muitas perguntas aqui. Quero que você também participe através do nosso site 0 operadora 11 2202 8432. O nosso assunto é dermatologia, olheiras, bolsa nos olhos, as ruguinhas de expressão, as rugas da idade mesmo, viu? A gente está conversando com a doutora Irina Afonso, que é médica e especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, colaboradora do Serviço de Dermatologia da Universidade de Santo Amaro, membro do Corpo Clínico do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Santos, na área de dermatologia. Doutora Irina, eu já fiz uma primeira pergunta sobre o sal no bloco anterior, né? Que se o sal causava bolsas. E você respondeu que é bom a gente tomar cuidado com o excesso de sal em relação a todo o nosso corpo, né? A Viviane Pereira, de Barueri, São Paulo, ela quer saber se usar pepinos nos olhos ajuda a diminuir o inchaço. Ela diz que tem bolsas enormes, mas só faz isso de vez em quando. E ela não sente muita melhora. E ela quer também saber se existe alguma coisa melhor do que pepino. Uma coisa caseira melhor do que pepino. Então, antes, quando a gente não tinha muito recurso, as pessoas recorriam realmente a essas coisas caseiras, né? De você usar pepino, alguma coisa que fosse gelada, que ajudasse a melhorar um pouquinho essa circulação na área. A gente às vezes indica, assim, o paciente está com um pouquinho de edema, a gente pede para colocar compressa geladinha nos olhos, com camomila, que ajuda a acalmar um pouquinho a região. Mas, obviamente, que hoje em dia a gente tem um arsenal muito grande de cosméticos que podem ser utilizados e que tem uma ação muito melhor do que você perder o tempo, ficar com um pepino lá nos olhos. Então, você pode fazer uma boa massagem para ajudar a estimular a circulação e a drenagem na região e pode utilizar a compressa de camomila geladinha, que ajuda a suavizar um pouquinho. Você falou de massagem, eu me lembrei do como é que a gente deve tocar na nossa parte dos olhos, porque é muito sensível, né? Outro dia eu até não resisti e chamei a atenção de uma pessoa que eu nem conhecia no vestiário da academia, que estava passando creme nos olhos com o dedão, indicador, esfregando bem. E eu falei, eu acho que você está fazendo alguma coisa muito forte aí no seu olho. Como é que é o certo? Precisa a gente analisar a anatomia da pálpebra, né? A pálpebra é muito fininha, como eu comentei. Então, a gente tem as veias que fazem a drenagem e a gente tem os linfáticos. E os linfáticos, que a gente escuta tanto na massagem linfática, geralmente são, assim, vasinhos, pensa num canudinho bem fininho. Se você aperta e comprime muito aquilo, a linfa que deveria correr ali dentro fica esmagada, então não passa. Por isso que os movimentos de drenagem, para ajudar na circulação, tem que ser suaves, sutis. Porque senão você acaba comprimindo e você não tem a drenagem que você deveria ter. Isso serve, inclusive, para a drenagem corporal também. Então, a gente sempre faz movimento suave. O sentido de drenagem, como os vasos, as vênulas, elas ficam localizadas na área externa, a gente sempre faz nesse sentido, mas a gente sempre pede para a pessoa fazer movimento em sentido horário e anti-horário para estimular a região. Suave, nada de agressivo, até para não machucar os olhos, não comprometer os olhos. Essa agressividade, inclusive, na hora de, por exemplo, tirar a maquiagem, ela é prejudicial? Ela aumenta o aparecimento dessas ruguinhas? Não vai mudar em relação às rugas. O que pode provocar é pequenos hematomas na região. A gente até pode causar erosão. A pálpebra é muito fina. Dependendo do produto que você usa, você pode ter dermatite de contato, irritação. Tem pessoas que reclamam muito, porque às vezes ficam com os olhos avermelhados, principalmente o cantinho dos olhos, logo depois do uso de demaquilante. Então, tem que ser um produto apropriado para a área dos olhos. Não são todos os produtos que a gente utiliza no rosto. Às vezes, para a área dos olhos, tem que ser um produto específico. Justamente por ser a pálpebra tão mais fina. Mas se passar esse produto, não vai causar mais flacidez? Não. Se você passar com maior fricção, não. Não, tá. Vanessa Aparecida, de Avaré, São Paulo. Sempre tive olheiras profundas, isso desde criança. O meu filho está com 5 anos e já apresenta olheiras. O que eu faço para que ele não fique para sempre como eu? Eu não sabia, mas parece genético. Pois realmente. É aquilo que a gente conversou, a história da genética, né? Então, o componente genético, ele infelizmente, ele está aí e permanece, vai permanecer a vida toda. Existem algumas coisas que você pode fazer para atenuar. No caso dela, ela disse que tem olhos profundos, deveria passar em consulta para ver. Às vezes, nesses casos, são pacientes que se beneficiam da aplicação de produtos para preencher esses espaços de profundidade, para melhorar, suavizar.
A Gilza Ambrósio Pereira, de Governador Valadares, em Minas Gerais. Ela pergunta como tirar sozinha uma bolinha branca que dão nas pálpebras, como se fossem cravos. Então, essas bolinhas, existem algumas coisinhas brancas que podem dar nas pálpebras. Então, uma muito comum são os millions, né? Que são essas pequenas bolinhas de gordura que se formam por acúmulo de sebo nessa área. Então, o ideal, o paciente não deve fazer isso em casa, a pessoa não deve fazer isso em casa. A gente geralmente utiliza uma pequena agulhinha, são procedimentos estéreis, né? Que a gente utiliza uma agulhinha estéril, nada de ir lá com a agulha no fogão, que às vezes o paciente fala, eu pus uma agulha no fogo, aquelas coisas, né? Porque a área dos olhos é muito sensível, a pálpebra é muito fina, você pode levar uma infecção, um problema mais sério. Existem outras coisas que dão na pálpebra também, que também estragam um pouquinho a aparência, que são umas bolsinhas de gordura que a gente chama de chantelasma. São acúmulos de gordura que geralmente se localizam nas pálpebras mais superior do que na inferior. E os tratamentos são inúmeros também, a gente desde os ácidos até tratamentos com cirurgia plástica para remoção dessas bolsas de gordura. É importante ir no médico, é importante escolher um bom dermatologista, tá? A pergunta agora vem de Lagoa da Confusão, no Tocantins, da Meirevan Pires da Silva e Silva. Tenho sardas e um pouco de olheira. Faço uso de ácido retinóico. Gostaria de saber se o protetor solar com base ou sem, de fator 30 ou 60, dá resultado. E daqui a quanto tempo? E também saber se o laser é indicado nesse caso. Então, duas coisas. Na verdade, o filtro ele não trata, o filtro previne que você manche mais. Então, ele vai prevenir que você manche mais essa área, você tenha uma hiperpigmentação mais acentuada das olheiras e vai melhorar também para você não ter um dano solar com rugas a longo prazo. Agora, os filtros hoje em dia, eles existem, os filtros com essa cosmética de base, que é muito bom para a mulher. Existem, inclusive, os filtros que hoje, a maquiagem inteligente, eles chamam de BB Cream, está em moda agora, que são os Beauty Creams da vida, né? São os cremes, os produtos que já associam a base com o hidratante e juntam um antioxidante. Então, vale a pena. Os filtros que utilizam base, eles, além de proteção química que o produto confere, eles também ajudam a refletir os raios do sol. Então, vale a pena ela utilizar, sim. Perfeito. E o laser também é indicado? O laser é indicado para sardas, agora tem que ver qual é o tipo de sarda que ela tem, qual é o tipo de pele que ela tem para indicar o melhor tipo de laser. A joia. João Domingues, de Guarulhos. Por que aparece várias pintinhas pelo corpo como se fosse depilado? Nunca fui de tomar sol e sou de pele branca. O que eu posso fazer? Olha, esse é aquele caso, aquele famoso caso que parece uma consulta telefônica, não adianta. O paciente tem que ir em consulta quando ele tiver com as lesões, porque dermatologia é aquilo que a gente vê, né? Às vezes aquilo que o paciente manifesta ou descreve não é exatamente aquilo que a gente percebe. Tem várias coisas que podem ter bolinhas e tem que ir no dermatologista. Tem que passar em consulta. Né? Ok. Elisete Dantas Placona, ela pergunta se é verdade que se as cápsulas de vitamina E, quando passada pela pele, faz bem e retarda o envelhecimento. Não, ideal assim, você vai hidratar. Tudo que você utilizar para hidratar é melhor porque mantém o turgor da pele. Mas isso não retarda envelhecimento nenhum. Agora, você tendo deficiências, fazendo os exames e observando que tem deficiência de algumas vitaminas, a pele, obviamente, vai se beneficiar do uso dessas substâncias. Mas, mais uma vez eu falei, é ideal você fazer exames. Às vezes, a pessoa vai e compra vitaminas e complexos que vendem hoje nas farmácias e às vezes a pessoa pode ter reação de algum componente que tem ali. Algumas delas utilizam um complexo biomarinho que pessoas que são alérgicas a crustáceos, frutos do mar, não podem ingerir. Então tem que ter cuidado. Ótimo. A Carlene Martinhago Weber, de Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul. Ela disse que fez uma consulta recentemente a um dermatologista e ele garantiu que ela não tem olheiras, e sim a pele muito fina. E ela fica com a área dos olhos muito escura. Ela gostaria de saber se tem como minimizar esse aspecto. Tem, então. Nesse caso, é aquilo que a gente comentou. Às vezes não é pigmento, não é pigmento melânico, não é melanina, né, do bronzeado. Pode ser porque os vasos ficam mais aparentes. Então, as tecnologias a laser são boas opções. No caso dela, que já passou com o dermatologista. E no caso onde ela tiver um aprofundamento dessa região, ela pode se beneficiar dessas substâncias volumizadoras dessa área, como os ácidos hialurônicos. Mesmo com a pele fininha? Mesmo com a pele fininha. Legal. A Lídia Guerra, de São Bernardo, gostaria de saber os riscos do tratamento a laser para as manchas na pele. Os riscos são inúmeros. Mais uma vez, como eu comentei logo no início, os pacientes, às vezes, hoje em dia, a gente não tem um órgão que fiscalize essas clínicas de estética que fazem laser. Então, hoje em dia, a gente vê aqueles pacotes promocionais, um monte, né? laser, Toda hora aí o paciente questiona muito, bem poxa, baixo. Exato. Poxa, doutor, por que aqui é tão caro? E lá,
porque realmente é o valor da segurança, né? Você tem que ter cuidado com isso. Então, as complicações são desde as mais simples, você ter hematomas, até as mais graves de queimaduras e cicatrizes inestéticas permanentes. Então tem que tomar muito Tem que cuidado, tomar muito né? cuidado. A Amélia Aleixo Alves, ela pergunta se esses cremes que são vendidos nos catálogos, aqueles tão, né, populares, todo mundo conhece, se eles realmente são bons para a pele, se eles fazem o rejuvenescimento mesmo. A maioria dos cremes ajuda muito a hidratação, né? Então, quanto mais hidratada a pele, ela tem uma aparência, um viço melhor. Então, não é que está errado. Às vezes a pessoa acaba comprando aqueles produtos, mas inapropriado para o tipo de pele. Ela acaba tendo acne e algumas outras situações que ela não teria se ela passasse direitinho e utilizasse o creme de acordo com a pele dela. Tá, joia. A Jussara de Camaçari, na Bahia, pergunta se comprimidos de beta-caroteno, principalmente no verão, são bons e qual é a vantagem desse uso? Hoje em dia, a gente tem substâncias que você utiliza antes da exposição solar, que eles ajudam a proteção da pele. E ajudam também a manter um bronzeado por um tempo maior. São substâncias que estão aí no mercado, já ganharam espaço há alguns anos. São fortes fora do Brasil e agora no Brasil elas estão chegando com mais força. São substâncias que são auxiliares, mas você não pode nunca esquecer que mesmo usando essas substâncias, você tem que usar filtro solar, porque isso não impede da queimadura solar. Tá, então a pessoa pode tomar o beta-caroteno? Pode tomar. Ela está perguntando se tem contraindicação. Não tem contraindicação o beta-caroteno, não. Ok. Tem mais um monte de perguntas, mas o nosso tempo não é tão longo como eu gostaria. Mas eu vou te pedir depois para responder para os nossos telespectadores, tá bom? E eu conversei com a doutora Irina Afonso, dermatologista, médica especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Esse é um dado muito importante. Você tem que sempre questionar, sempre perguntar, sempre verificar se você realmente está com um médico especialista, né? Para que você possa ter um tratamento adequado, viu? Se você quiser mais informações, medicosas@hotmail.com/tesdermatologia, tzdermatologia.com.br, medicosas@hotmail.com/tesdermatologia. Não, dermatologia.com.br é o site. É o site. Tá tudo escrito junto aqui. Telefone 0 operadora 11 50 83 49 33. 50 83 49 33. Doutora Irina, foi um prazer. Obrigada, muito obrigada. Viu? O prazer foi meu. Até a próxima. Até mais. Tá bom? Tchau, tchau.